Então, esses exemplos que você está dando são todos relacionados à administração e planejamento. isso, E claro. no caso, na entrevista que você deu ao Lucas Dantas na Placar de setembro, você responde que o que mais preocupou foi que você percebeu que o Flamengo não tinha um planejamento que fosse além da Libertadores. Que assim que a Libertadores acabou pro Flamengo, o Flamengo estava sem chão. Se desfez. O exemplo maior são os atacantes. O Flamengo tinha 6 atacantes. Adriano, Wagner Love, Gil, Denis Marques, o... Paulo Sérgio. Não, o Paulo Sérgio estava largado. O Paulo Sérgio era o 7º, não? Entendi. Era o Bruno Mezenga e o Fabiano Oliveira. Fabiano Oliveira, que estava emprestado. Eram os 6. O Vinícius Pacheco não é atacante, foi colocado ali. De repente, o Flamengo sabia que desses 6, nenhum deles poderia, talvez só o Denis Marques, que coitado, não tinha jogado e estava num astral baixíssimo com a própria torcida. No mais, os outros, todo mundo sabia que ia embora. O Wagner não tinha a menor condição de ficar. Eu por ter trabalhado lá no SSK, eu sabia o que pensava o presidente. O presidente, quando a saída dele até foi prejudicial para mim. Porque quando ele veio embora para o Palmeiras, foi quando eu comecei a cair lá. Porque eu perdi os 2 melhores jogadores do time. O Zirkov, que está hoje no Chelsea, e ele. E aí meu time não fazia mais gol. Então o presidente estava louco da vida. Por isso. E aí o Palmeiras, ele veio, cismou que queria vir, e depois no Palmeiras não deu certo, apareceu no Flamengo. Mas o presidente, eu sabia que o presidente ia cobrar forte. E o presidente cobrou 16 milhões de euros, pagando o Flamengo para ficar com ele, pagando 8 na mão. E não tinha... e o Flamengo fez uma proposta lá, meio me engana que eu gosto. Né? Mas eu sabia que não ia... Tanto é que eu conversei isso com o Wagner. Wagner, olha, cuidado, te cuida, porque os caras lá, se eles puderem te ferrar, eles vão te ferrar até na FIFA. Trata de ser profissional, pelo teu bem, porque a tua saída de lá foi muito ruim. E talvez se ele não tivesse saído, talvez a gente pudesse ter ganho o campeonato, a gente estava classificado para Champions e a vida seria outra, tudo mudaria. Você vê como é que um jogador faz falta e de suma importância. Como foi o Adriano, pô. O Adriano, a saída do Adriano, como é que você vai de uma hora para outra substituir um cara como ele? Um cara que faz os gols, que decide, apesar de muitas vezes ter tido problemas com a própria torcida e tal, mas a torcida sabia que ele era um cara decisivo. E estava lá, às vezes tinha problemas lá, treinamento, não aparecia e tal, e todo mundo ia dando um jeito daqui e tal, cozinha ali, cozinha e vamos levando. E o Flamengo ganhou, mas todo mundo sabia que o final seria assim, se o Flamengo perdesse a Libertadores. E foi o que aconteceu. Então o Flamengo não teve planejamento nenhum pro plano, não teve plano B ou C, caso de derrota. E ainda por cima, ainda perdeu o Carioca, que o pessoal achava que era obrigação. Então, aí já ficaram as duas coisas. Então, isso é que também levou o pessoal a uma debandada geral. E aí, de repente, você chega, como é que você vai atacar? Como é que você vai jogar? Aí o Paulo Sérgio estava treinando separadamente com os garotos que acabaram vindo até emprestados aqui pro meu clube, que estavam lá para ser mandado embora do Flamengo. E aí o Rogério assumiu e trouxe ele de volta. Não tem, ficou o Paulo Sérgio, o Diego Maurício, e ele botou o Vinícius lá para frente. Então, mas o Paulo Sérgio já estava com tudo acertado para ir para Portugal também. Mas eu tenho certeza que se o Rogério, depois que ele fez aquele gol contra o Botafogo, desse mais oportunidade, colocasse ele em campo e ele fizesse algum gol, ele ficaria. Mas aí o Rogério fez o gol no jogo seguinte, deixou ele na reserva de novo, lá em Goiás, aí ele ficou assim meio que, melhor eu ir embora. Aí foi lá no dia seguinte da volta, ele já foi me pedir para ir embora, eu quero que tá escrito aí e tal, eu quero ir embora mesmo. E aí a gente ficou sem ninguém. E aí foi aquela coisa, vamos
vamos ver o que pode ser feito, né? E aí tu vai tentar comprar um jogador, o cara de 100 pede 1 milhão. Aí você vai lá, ó, vai abrir o caixa, não tem ali e tal. E foi um sufoco para... Mas nessas contratações, nessas negociações que você teve enquanto era o nosso diretor de futebol, Zico, a gente, no final das contas, a gente viu chegar ao Flamengo o Val Baiano, o Borja, o Leandro, o David e o Diogo. O Diogo. Sendo que David e Diogo são os caras mais valorizados, têm mais potencial, são jogadores mais caros, estavam na Europa. Eu pergunto o seguinte pra você: você teve muita recusa de jogador? A gente isso não sabe, porque no jornal, todo dia tinha que o Flamengo tinha perdido alguém. E a gente sabe que não é verdade. Mas eu acredito que você deve ter tido algum jogador, talvez você não possa revelar agora, que você tentou negociar e não conseguiu. Houve isso? Ou você se concentrou nesses dois? Não, houve. Houve nós demos, inclusive, procuração para negociar. Um foi o Éder Luiz, que está no Vasco, tá? Que estava lá no Benfica, mas devido a um melhor entendimento entre Vasco e o Benfica, houve a opção pelo Vasco. Né? A gente não sabia. Isso é uma coisa normal, tá? Você nem tinha que anunciar isso. A pessoa, a pessoa que foi ao clube, né, se dizendo responsável pelo valor que o Benfica estava pedindo, foi a única carta que eu assinei de representação. Tá lá, pode estar aqui autorizando o cara a negociar por esse valor tal. Depois de pegar a autorização do vice de finanças e da presidente. Então, mas aí houve uma opção dele. No mais, os outros foram antes. O Emerson foi antes. O Rafael Sobis foi antes. Quem mais? O Jobson do Botafogo foi antes. Gilberto Silva? Não, Gilberto Silva eu já estava. Mas você já estava. O Gilberto Silva já estava. Mas não fui eu que negociei com ele. Foi o vice-presidente de finanças, foi o Michel Levy que... Mas essa questão do Gilberto Silva foi mais uma situação de tentar segurar o pagamento do zagueiro do David, que já estava tudo acertado. Então a gente acertou todo o contrato do David, a vinda dele, os percentuais para o Flamengo, quer dizer, o Flamengo não tinha, passou a ter 60%, hoje tem 60% do valor do passe do David, e tinha que pagar, se não me engano, 300 e poucos mil euros, só que o Flamengo estava querendo fazer uma composição. Eu não sei de onde que ele tirou, que o Paulo Notinac estava interessado no Kleberson, e que o Gilberto Silva viria. Eu sei que ele fez uma confusão que ninguém entendeu nada. E aí vinha o tal de Cleiton para lá e vinha o Flamengo, ia o Jobson e mais o Camacho, o Jorbson, lateral esquerdo, e mais o Camacho. E eu falei, Michel, ninguém entendeu nada disso. Vamos resolver o caso do David. Isso aí vai ser uma confusão danada, sem tamanho. E aí foi um problema que ele começou e depois não sei como ele terminou. Eu falei, eu não vou me meter nisso. Você começou, agora você termina. Meu negócio, eu quero o David com condições de jogar domingo contra o Vasco. Eu garanto e tal. Botou, infelizmente não garantiu, levou um certo tempo pro David, e o David cobrando, como é que tá a minha situação e tal. Eu falei, olha, a tua situação já tá toda resolvida da minha parte com o teu procurador lá, o valor todo já foi passado para a diretoria, só falta eles pagar. Agora eu não pago, cara. Dinheiro não é comigo. A hora que eles pagarem, você tá liberado. Então cobra deles lá. E eu cobrava sempre, e tal. E Isaías está aí de testemunha, a gente fez uma reunião. E o grande problema também no Flamengo era esse. Você fazia uma reunião, meia hora depois, tava no Globo.com, cara. Vaza tudo, né? Vaza tudo. É impossível isso. Um lugar que tem 3 pessoas, todo mundo sabe. Então... Agora, Zico, você como o cara que estava ali, você até chamou a atenção para esse momento terrível que foi a questão do Bruno. O diretor de futebol não saiu na hora pensando em contratar um outro goleiro, por mais que tivesse confiança no Lomba? Olha, em nenhum momento. Não, nenhum momento. Pensei em contratar porque eu conheço o Lomba. O Lomba foi cria minha aqui desde 13 anos, aqui no CFZ.
Então eu conheço dele, ele foi, já tinha visto as partidas dele, aquela partida que ele jogou na própria Libertadores, e conhecendo como eu conheço bem o Cantarelli, que está ali, o Cantarelli virou, eu falei, Cantarelli, olha, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente dar, eu conheço esse menino, como é que ele está indo nos treinamentos, você é o específico e tal, falou, ó, não precisa trazer ninguém, total confiança. O que a gente precisa é sim, dependendo do que acontecer nesse caso do Bruno, a gente precisa ter um goleiro a mais aqui, né? Agora, em termos de jogar, o Lomba está totalmente preparado para jogar. Eu acho que ele vai precisar só sequência de jogos, porque muita qualidade, é um garoto que tem um bom conhecimento de Flamengo, tem todas as condições de poder suprir bem a ausência do Bruno. Então, a minha preocupação qual foi? Trazer de bom nível, que a gente trouxe. Esse Vinícius até agora tem demonstrado uma ótima qualidade, já não é nenhum jovem, é um cara que já rodou aí bem, então, e estava indo muito bem, tem ido muito bem, jogou aí a Sub-23 muito bem, teve uma oportunidade, acho que é uma boa sombra para o Lomba, tá? Isso sem falar no Paulo Vitor, que é outro também que cria lá, que eu acho que o Flamengo tá bem servido de goleiro. Entendi. Tá? Então, tirando a questão moral e toda a coisa emocional que um caso como o do Bruno trouxe, do ponto de vista do futebol, você achou que estava legal? Não, achei que estava legal, achei que estávamos bem. Né? Tá? Eu achava que não havia nenhuma necessidade de trazer um outro goleiro, não. Eu acho. E tem algum setor do time que você tentou trazer alguém para reforçar e não conseguiu? Fora isso que você já tentou, já disse que você tentou contratar o Eder Luiz e tal. Teve algum setor que você falou, pô, queria reforçar aqui e não consegui? Olha, o que acho que a gente não conseguiu foi justamente a área de criação, da posição do Pet. O Flamengo renovou com o Pet por um período mais longo, e a gente sabia que íamos ter um período muito complicado em relação ao calendário, que não é fácil. A gente, por mais que você jogue e tenha qualidade, mas não é fácil você, em 45 dias, ter 17 jogos. Então, era preciso que houvesse um bom revezamento, um bom jogador ali naquela posição de meia, que a gente não... O ideal seria que eu avalizei todas as possibilidades de contratação do Montilho e também do Riquelme. E tentei trazer o Thiago Neves. Tá? O Thiago Neves estava tudo acertado em relação ao valor do passe, o valor dele, um empréstimo de 1 ano para ele vir. Conversei com ele, estava todo animado, empolgado, só que o Sheik lá, o time dele ia disputar a possibilidade de jogar esse Mundial, e aí não fechou, não aceitou. O Riquelme também fechou com o Boca Júnior, e o Montilho, alguém foi na frente, atravessaram. E aí levaram para o Cruzeiro. Mas, inclusive, valores do Montilho, gente que estava negociando, e o que você acha? Pode trazer, pode levar. O valor é tanto, parece que o salário do Montilho já estava todo acertado. Mas aí era a questão do clube lá, valor e tal, e aí não deu certo. São nomes, você está falando de nomes que a torcida certamente ia apoiar. Não tenha dúvida nenhuma, são bons jogadores, né? São ótimos jogadores de nível, né? Que a gente precisa. Eu acho que precisa na criação. O Pet é um nome de criação, mas o Flamengo hoje não tem um jogador ali.